Está começando mais um podcast do Fiote. Um bate-papo descontraído, cheio de resenhas e convidados especiais. Oferecimento: Restaurante Arte Brasil, pastel de feira e caldo de cana em Barcelona. Caie Arte 97. Fala, rapaziada, aqui é o Fiote. Estamos começando hoje mais um podcast do Fiote, diretamente aqui de Barcelona. Hoje vamos tratar de um tema muito delicado. Eu acredito que é de grande importância para a família, é de grande importância até mesmo para um alerta nacional, né? Digamos assim. Parece um pouco pesado, mas vamos tratar de um tema que é o autismo. Hoje nós vamos estar trazendo aqui uma família que é real, ou seja, vive essa realidade ao diário. E ela vai contar um pouco, eles vão contar um pouco do testemunho, do que eles vivem, de como que é realmente viver essa situação de viver com um filho autista e como está sendo os pensamentos diários deles, os futuros, né, que eles querem realmente acreditar que possam manter uma situação mais equilibrada e não tá sofrendo como muitos pais estão vivendo uma realidade um pouco mais dura, difíceis de estar encarando o problema. E eles vão contar para nós aqui, hoje, nesse dia, como que é e como que você também pode reconhecer e tá levando uma vida mais saudável com seu filho que já foi diagnosticado o autismo. Eu vou trazer para vocês aqui hoje a Silvia. Oi. Ela vai estar se apresentando. Silvia, bem-vinda ao podcast do Fiote. É um prazer ter você aqui. O esposo dela também, o Hamilton. Olá. Muito bem-vindo. Também tem em companhia conosco aqui o Dr. Pierre, que também vai dar um pouco de reforço para nós aqui, um pouco de conhecimento, né, médico. Eu quero passar também a palavra para ele e que ele possa mandar um abraço também para vocês aí e nos explicar um pouco o que realmente está acontecendo com o ser humano hoje em dia, né? Por que está saindo tanto reconhecimento sobre o autismo e outros comportamentos humanos. E tudo bem, pessoal? Mais uma participação aqui no podcast do Fiote. Eu fico muito feliz quando acontece isso. Eu sou o Dr. Pierre Elias, sou psicanalista e médico, e por isso vim conversar aqui com esse casal. E eu acho muito importante essa pauta de hoje, porque não só pela parte técnica, científica, mas pela parte que o Fiote falou muito bem, pela parte familiar, a parte de convivência, como que a gente aborda, como que a gente recebe essas são questões que envolvem a sociedade, que envolvem a família e principalmente a pessoa que já foi enquadrada no espectro, né? E lembrando que tem um espectro, viu, Fiote? Então, tem vários graus, né? Não é necessariamente 1, 2, 3. Não, hoje realmente está sendo muito estudado, ainda bem, né? E a gente sabe que tem as faces de diversos padrões. Perfeito. E o importante é a gente conseguir, a família conseguir enquadrar esses padrões. Já. Por isso que a gente vai conversar aqui. Muito obrigado de estarem aqui hoje. Exatamente. Obrigada. Então, para nós é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Meu nome é Silvia e eu vou tentar falar português o melhor possível. Para mim, o mais importante hoje aqui é me expressar como mãe, como em primeira pessoa, aquilo que eu vivo e com muito respeito, com muito nervosismo, porque não é um papo fácil para uma mãe, para um pai, mas ao mesmo tempo é muita solidão às vezes. É muito importante conversarmos de tudo isso que nós vamos conversar hoje. Sim. Por isso que eu estou aqui e eu agradeço muito o seu convite. Né? Pois é, Milton, fala um pouco de você aí, vai. Aproveitando o gancho da Silvia, olá, sou Estevão Hamilton, tudo bem? Aproveitando o gancho, isso que começou a Silvia, que comentou a Silvia, é até mesmo o tema que cada caso é um caso, né? A gente, justo antes de começar aqui, a gente estava conversando e falando dos tipos, os Aspergers que existem e tudo, né, doutor? Você tinha comentado antes.
Perfeito. Então fala pra nós aí, a gente gostaria de saber mais ou menos, pra começar um pouco a história, como foi, assim, mais ou menos, que vocês descobriram, né? Como foi a reação? Porque foi o primeiro filho de vocês, né? Qual a sensação, né? Quantos anos ele tinha, mais ou menos, pra você distinguir um pouco como era o antes e o depois? Quando ele era pequeno, a gente já suspeitava de algumas coisas, né? Porque ele era muito bom em muitas coisas que ele fazia, no sentido, por exemplo, em casa a gente falava português, eu falava português com ele e Silvia falava espanhol, e na escola ele aprendeu inglês. Só que ele começou a dominar o inglês de uma forma surpreendente, que ele começava a ganhar prêmios com 4 ou 5 anos, né? Sim, Na escola e começava a escrever os textos dele e lia. Ele escrevia páginas e páginas, fazia os desenhos deles, os gibis, né, que a gente fala no Brasil, antigo. Ele desenhava os gibis, escrevia e narrava e fazia tudo isso. E o nosso filho, ele não tinha brinquedo. Os brinquedos do nosso filho era DVD e livros. Ele, com 3, 4 anos, ele andava pequenininho, com a camisa quadriculada, que a gente botava ele ficava, era muito bonitinho, tinha o cabelo enrolado, encaracolado, ainda tem. Ele andava com DVD na mão. Ele não tinha carrinho, não tinha nada disso. Ele sempre gostou de filme. Gostava de filme, de DVDs, né, Silvia? Gostava dos making-offs, de como fazia os filmes. E tudo isso, sempre foi. Sim. Então a gente já suspeitava de alguma coisa. Sim, por exemplo, na escola na Inglaterra, lá é bem comum você fazer pequenos grupos de aprendizado. E eu como professora de primária, eu via que ele sempre estava nos mais altos da leitura, com todas as menininhas, e ele no meio. Mas depois eles também tinham grupos sociais emocionais para crianças que lidam com coisas mais difíceis. E ele também participava desses outros grupos. Eu via uns extremos nele, né? Como era como academicamente e emocionalmente ele era diferente, especial. Mas eu posso me lembrar que o tempo na Inglaterra não foi para mim um tempo de descoberta. Foi mais um tema de suspeita, né? Sim. De algo assim. Sim, foi depois que nós voltamos para Barcelona, que foi Que um professor no ano da Covid, naquele mesmo ano. Uhum. O primeiro mês que eu cheguei, o professor, depois de um mês, nos fez uma carta Sim. com uma lista inteira de traços que meu filho tinha mostrado na aula, e ele disse: vocês podem, vai procurar uma opinião, né, clínica. Uma ajuda, entre aspas, né? Mas Sim. E para mim foi como assim, tão rápido, assim, a criança só ficou aqui um mês e vocês conseguiram ver tudo isso, né? Então, para mim, foi o começo de eu, né, começar uma descoberta até chegar o diagnóstico, uma abertura de olho. Tá, e quando você fez o diagnóstico, saiu, você teve assim, como foi a sensação de falar assim, realmente o grau é esse, né? Como foi entre vocês dois, dentro de casa, e falar assim, agora nós temos isso em mãos? Eu tenho dois sensações. Uma isso. é alívio, a outra é medo. Alívio porque pela primeira vez tudo me fazia Se encaixava, né? encaixava. Se encaixava tudo. E medo Você de entendia. como assim? Quem é essa criança? Essa criança é o meu filho? E como é que será a vida depois de tudo dessa declaração? Isso é muito importante, porque quando a gente tem essa dúvida, né? Quando você tem o papel em mãos, qualquer um outro exame que você vai fazer no médico, né? Você já vai ali para fazer um exame, quando você pega o resultado, tem aquele medo e ao mesmo tempo aquele alívio, né? Então, essa é uma das questões que a gente tem em relação aos pais, que hoje tem muitas dúvidas, medo, né? E muitas vezes nem reconhecem ou não querem reconhecer. Eu já percebi que muitos pais não querem reconhecer. De fato, a doutora, que foi uma profissional super, super boa, Nos trata muito nos bem, tratou sim. muito bem, teve muita paciência comigo e com o Estevão para nos dar esse tempo. Porque eu até com um papel na mão, eu falei, não, mas
é só um pouco, né? É só uns traços. Não é um diagnóstico, né? E eu lidava com essa dúvida, né? E ela conversava Tipo, é só um comigo. pouco, mas o que ele agora ele já tem 13 anos, então é só um pouco que quanto mais ele vai crescendo, mais se vai notando alguns aspectos de algumas coisas que ele faz e como atua, interactua e tudo isso. Sim, sim, sim. Bom, e também, dependendo, aqui depois a gente vai falar do trabalho que tem a família, né? A importância que tem, né? O desafio, né? O importante que eu vejo que vocês estão querendo demonstrar é justamente isso. É o desafio que a família tomou para si em resolver, em continuar como uma família e se moldar, porque isso que eu acho que é muito importante, que tem muito esse estigma. Quando se dá esse diagnóstico, como você falou, o medo, ai, será que é tudo isso? Como? Em um pouco tempo? Porque muito tem do sentimento de culpa do pai, da mãe, de não sabe nem a culpa do quê, não é? E aí, quando vocês se colocam no papel, não, vamos abordar e tudo e vamos englobar tudo e reconhecer como nós e vamos para frente. Aí quando vocês aceitam o desafio, né, passa a ser tudo mais como aqui no podcast, viu? Vocês estão vendo que vocês aceitaram o desafio, agora já estão mais tranquilos, você vê que já relaxaram, né? E deixa eu te fazer uma pergunta também. Em relação a essa experiência, né? O que mudou na vida de vocês com essa experiência, assim, de ter um filho autista? Então, como o doutor falou muito bem, é um desafio. E eu tenho visto isso também com outras famílias. O que eu faço? Eu ignoro, eu continuo a vida como sempre, ou eu encaro como casal. Eu acredito, desculpa, Silvia, eu acredito que cada dia é um desafio, cada dia é um aprendizado, cada dia. Quando eu digo Sim. cada dia, tipo, de repente hoje vai ser um desafio Uhum. que pedir para ir tomar banho e dormir, essas coisas e outras coisas, né? Cada dia é um desafio, Sim. cada dia é um aprendizado, né? Sim, mas o diagnóstico te leva num ponto de você não está sozinha. A doutora, ela falava, Silvia, se eu não te dou o diagnóstico, você vai lutar sozinha. Com o diagnóstico, você vai ter uma sociedade que não está 100% preparada, mas está se preparando. Isso é verdade, sim. E ela me disse, e você não quer fazer isso sozinho? Vocês não querem fazer isso sozinhos? Aí eu fiquei, tudo bem, vamos. Vamos fazer isso. Vamos procurar essa ajuda. Em relação à ajuda, que é um dos principais fatores hoje em dia para a família que tem o autismo no entorno da família, vocês já tiveram no Brasil alguma vez com ele? Já Sim, teve alguma... duas vezes, mas quando ele tinha 3 meses e fazem... 3 anos atrás. E fazem 3 3 anos, anos. quando Então, ele tinha 10 anos. Tá, Sim. então com 10 anos, como foi a aceitação dele com os brasileiros, né? Com as pessoas no Brasil? Porque é diferente. Eu tenho notado que o autismo que se vive aqui não é o mesmo autismo que se vive no Brasil, né? Os pais daqui têm uma visão totalmente diferente em relação aos pais brasileiros e também o entorno familiar, né? Os amigos, os conhecidos, escola. Eu comecei a perceber que no Brasil talvez eles fecham um pouco os olhos ou talvez não tenham um alerta suficiente para falar que essa pessoa tem o autismo e possa ter uma ajuda, sabe? Porque aqui é diferente, a gente vive num país de primeiro mundo. O Brasil já não é um país de primeiro mundo. O Brasil já é retardo tantos, né, processos que tem no Brasil em relação à educação, à saúde. Então, comparando o Brasil com a Europa, no caso a Espanha, essa é uma das dificuldades muito grandes para os pais brasileiros, né? Hoje você tem ajuda aqui, você tem um trabalho muito bem remunerado, você tem uma carreira. E mesmo quem não tem aqui, tem uma certa facilidade na ajuda, como que às vezes, a questão escolar, né? Hoje, seu filho, ele tem um acompanhamento escolar, ele estuda junto aos mesmos alunos, ou seja, que tem autismo, ou ele tem um convívio com crianças que não têm o mesmo aspecto? Assim, eu vou falar assim da parte da Espanha.
mas também posso falar um pouco da experiência do Brasil. As crianças aqui que têm um diagnóstico, e eu também vejo isso como professora, elas têm direito a uma adaptação, já seja no acadêmico ou no metódico, porque às vezes as crianças não precisam, vamos dizer, não é que não conseguem estudar as mesmas coisas, mas a maneira de aprender, a maneira de avaliar vai fazer toda a diferença. Que eles reagem, não sei, o doutor deve também ver isso. Então, as crianças têm, sim, esse direito. E as escolas, sejam qual seja, elas estão obrigadas a fazer essa adaptação curricular da criança. Então, quando se faz bem, a criança continua seus estudos assim, mais ou menos com as dificuldades normais, assim, mas elas conseguem. E também o que muito importante, a terapia e tudo que acompanha eles para eles alcançarem os mesmos objetivos. E aqui na Espanha vocês têm esse apoio? Temos. Sim, sempre vai precisar mais, sempre a sociedade está evoluindo muito rápido. Eu até discordo um pouco com você, não Com o sei, tema no do Brasil, eu acho que é algo... Eu me encontrei com pais, conversei muito, eu vi uma conscientização e, de fato, os materiais que eu vi no Brasil estavam, para mim, perfeitos. Eu até vi coisas que eu admirei que aqui não temos. E foi coisas pequenas que eu vi, nossa, como eles já repararam que crianças neurodivergentes precisam isso, precisam aquilo. Então, não foi uma experiência assim tão diferente, sinceramente. Mas acho que o impacto que mais afetou a gente sobre esse mundo, mas não falando do Brasil ou da Espanha, mas falando agora da Inglaterra, porque a gente viveu na Inglaterra há quase 10 anos. Eu acho que o país mais inclusivo que a gente já viu e conheceu é a Inglaterra, né, Silvia? Sim. É impressionante como eles fazem adaptação para cada nível de pessoas com autismo e aceitação, até em trabalho e essas coisas. Foi algo bastante impactante que a gente viu e viveu ali. É justamente isso, mais ou menos essa diferença entre países, né? Eu tô falando em relação à Espanha, porque eu convivo na Espanha e vejo em relação ao Brasil. Eu imagino que o Brasil tem realmente... essa ajuda, tem esses estudos, tem essa visão que hoje possa estar avançando cada vez mais, não tenho dúvida. Mas eu conheço uma coisa no Brasil chamado geografia, né? Então, a geografia do Brasil, ela é muito extensa. Então, eu não sei de que estado você está se referindo. Não é a mesma coisa que você ter um filho autista em São Paulo, na capital ou no interior, que já tem uma situação mais equilibrada, né? Do que você ter no Nordeste, no Norte. Então, eu tô te falando baseado no que eu vivo, né? Hoje nós temos eu tenho um familiar com autismo na família e eu sei a diferença que é comparado aqui. Então, é muito grande. Então, lá a gente tem um processo muito delicado em relação aos cuidados, aos gastos, né? Os valores, tudo, porque não é fácil você ter um filho autista. É muito complicado, principalmente no Brasil. Por isso que eu falo, as ajudas lá é muito limitada, tá? Eu tenho também, tanto na Bahia como em São Paulo, as diferenças. Então, eu tenho também um contato, a informação, né? De que eu fiz uma pergunta esses dias para uma amiga minha que tem um filho autista. Ele já tem 10 anos aqui. Ele é daqui, nascido aqui, só que eles sempre estão no Brasil. Inclusive, estão voltando agora para o Brasil. E eu perguntei qual a diferença, né, da aceitação dele, Brasil e Espanha. Na verdade, ela falou assim, olha, meu filho lá no Brasil, ninguém fala que ele é autista. E ele aqui, ele já tem um grau avançado, já tem um cuidado, já tem uma preparação, né, para que isso não se desenvolva cada vez mais. E no Brasil, os olhos meio que foram fechados, entendeu? Então, tô te falando de um estado até rico, que é o estado do Paraná. É um estado que tem uma situação mais avançada do que um estado do Nordeste. Então, você está no sul do país, você tem um nível um pouco mais alto, né? Os estudos, a medicina, a educação, a segurança. E lá, uma das coisas que me deixou curioso foi isso. Ela fala assim,
lá ninguém reconhece ele como um autista, ninguém vê o autismo nele. E aqui, por mais que ele tenha ou não tenha, aqui foi reconhecido o autismo, aqui ele tem um segmento, aqui ele tem um cuidado nas escolas em relação a isso. E ela tá indo agora pro Brasil, aí não sabe como que vai ser, você tá entendendo? Por isso que eu falo, existe estados e estados. Então, a questão, por isso que era essa dúvida. Eu acho que eu vou falar aqui porque faz parte dos desafios dos pais. Vocês me corrijam. Um dos desafios é justamente esse. É essa questão de ver como que a sociedade vai encarar o seu filho, porque muitas vezes o pai e a mãe têm aquela questão de eu não sei como que ele vai ser interpretado, não sei como ele vai ser visto. Exato. Que é isso que ele falou. Tem lugares que aceitam e fingem, e tem outros que fingem que não conhecem, né? Mas isto é um dos maiores desafios do pai e da mãe, porque o pai e a mãe, eles querem que aconteça todo não diria cuidado, que teria todo a infraestrutura para que esse menino ou essa menina fosse visto com todas as suas capacidades. Porque convenhamos que as pessoas que têm Asperger, elas são diferentes em alguns aspectos, porém eles são especialíssimos em outros. Não é? Sim. Isso faz parte da caminhada da família, né? Sim. Depois de você colocar essas estruturas para ele, ver como essa pessoa consegue brilhar em áreas quase autodidatas e a intensidade e a profundidade que ele consegue chegar em... Eu também acho que muitas pessoas neurodivergentes são as pessoas que inventaram as coisas na nossa história, que criaram uma coisa que não tinha sido feita antes, que viram uma coisa além. Talvez eles perderam um pouco a emoção, não leem todas as coisas sociais, mas eles veem coisas além dos nossos olhos. E aí, quando a família começa a celebrar essas áreas, quando a estrutura, o resto se colocou, né? Quando as ajudas chegaram, quando aceitaram esse desafio, você consegue mesmo celebrar essa neurodivergência. Isso é importante. Por que eu falo isso? O que acontece? A gente acaba vendo que tem crianças que têm qualidades, né? Tem muitos desafios que eles vão superando dia a dia. Isso é muito bonito, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado para não romantizar isso, porque é muito bonito enquanto tá o pai e a mãe dando respaldo, né? Levando nos tratamentos, pagando os bons médicos, escolas. Então, é tudo muito bonito aí. Então, a gente tem que tomar cuidado para não romantizar, porque o que está acontecendo? As pessoas acabam romantizando em relação a isso, só que não lembra, né? Acaba esquecendo que os dias passam, essa pessoa vai envelhecer. Como será, né, o medo de um pai? Porque esse é o medo que eu tenho. Né? Hoje tenho, em relação aos meu familiar que tem a questão do autismo, o medo dele, eu sei que se passar algo com a mãe dele, eu vou estar lá para ajudar. Você tá entendendo? Eu quero cuidar o máximo possível. Só que nem sempre a gente vai estar, né, nesse futuro, porque o futuro a Deus pertence, as coisas mudam, os anos vão se passando, a diferença de idade é muito grande, né, tá entendendo? Então, as pessoas acabam romantizando, que meu filho tem isso, tem aquela inteligência, graças a Deus que meu filho é autista, você deveria ter um filho autista para saber o que é realmente amar de verdade, ser amado de verdade, mas isso eu vejo um pouco de romantização, que é o que eu acabei vendo, né, esses dias aí vendo algumas coisas no Brasil que aconteceu sobre isso. Mas a realidade é outra. A realidade, igual vocês que moraram na Inglaterra, moram na Espanha, vocês têm uma estrutura, né? E também tem os níveis de autismo. Tem autista que ele entra em colapso total com ele mesmo, né? Quebram tudo, gritam, sofrem barulho, não tem uma aceitação na escola, como que é realmente viver com essa situação, você não poder levar seu filho na escola porque não tem uma estrutura,
né, do governo que fala assim, olha, tem uma escola que está preparada, né? Porque o que eles estão fazendo é pegar autista com autista e meter tudo em uma sala. E que desenvolvimento vai ter uma sala só de autista? Você tá entendendo? Então, eu não sei qual é a diferença de um pai falar assim, eu gostaria que meu filho tivesse as condições, ou seja, de poder estudar numa escola normal. Que a escola esteja preparada para isso. Porque você imagina, meter 20, 30 alunos autistas em uma sala de aula. Como funciona? Você é professora, né? Sim. Não, eu tô concordando com você. Não podemos também só ficar no romanticismo. Eu faço parte de um grupo de famílias neurodivergentes. E eu lembro de uma mulher que nos deu essa dica. Ela disse, nós também temos que preparar os nossos filhos, treiná-los, porque nem sempre vão ter pessoas como o pai, como a mãe. Nem sempre vão estar num lugar fácil, ou agradável, ou compreensível, ou amigável. E nós que temos que treiná-los, porque vão chegar momentos onde as pessoas não vão entender. E, por exemplo, uma desregulação das emoções, treinar a pessoa como se antecipar, como parar essa regulação. Então, eu concordo com você, às vezes não é tão bonito, né? Só que também como famílias precisamos ter a celebração claro. das coisas boas. Mas, claro, existem muitos desafios. E na escola, o que você perguntou, nós temos crianças autistas dentro de grupo e às vezes temos ajuda de outro profissional, às vezes não. E se tiver mais de uma porcentagem elevado de neurodivergentes, não só autismo, a professora é um desafio enorme que as autoridades, o governo, a escola, as famílias precisam entender que um só profissional, às vezes, não vai poder dar conta. É isso que tá agora nas notícias aqui na Espanha, né? Então, sim. Também eu conheço colegas trabalhando em escolas que só têm crianças autistas e eles fazem um bom trabalho. Não são aulas mais reduzidas, muito mais de um profissional. E sim, existe um ensinamento, uma evolução. Tem também essas opções que estão se criando agora, que eu também desconhecia, mas tem várias opções para cada pessoa neurodivergente, né? Não é questão de colocar todo mundo junto e deixar eles... Isso não deve acontecer. Isso é o que não deve acontecer. O seu filho está em qual grau de autismo? Para que as pessoas entendam um pouco melhor. Sim, Para saber o que a gente está falando. Então, é o antigo Asperger, que agora se chama autismo grau 1. Grau 1. Sim. Que seria o verbal, o autismo de alta habilidade, porque as pessoas autistas que falam, elas se consideram que estão nesse aspecto mais nos bordes, nos bordes, sim. E que apoio, assim, fez a diferença para vocês quando descobriram realmente o autismo dele? Apoio você encontra em outras famílias. Em outras famílias que vivem as mesmas circunstâncias. Claro, os terapeutas têm associações. Na comunidade também que a gente faz parte. Sim, exato, mas também pessoas que vivem numa situação que talvez já passaram, que talvez está no começo, que está em vários dos processos de diagnóstico. Eu vejo para nós, né, tem sido muito importante esse apoio. Assim, o resto da sociedade, a internet, pode sim dar uma ajuda, todo está evolucionando, né? Mas principalmente nós, achamos que são as pessoas que têm vivido isso, que estão vivendo, que estão caminhando juntos, que têm as mesmas problemáticas, que elas podem te explicar uma coisa 30 minutos e você tem
se identifica em cada segundo da conversa e você sabe que você não está sozinho. O que você acha da sociedade em relação? Se ela entende as famílias, hoje a sociedade, você acha que a sociedade está entendendo a família nessa situação? Porque há muitos casos aí que Sim. tá chegando ao extremo, né? E é aquela coisa, as redes sociais, ela levanta e derruba ao mesmo tempo. Existem muitos comentários que eu vejo, o seu filho é especial para você, não para as pessoas. Isso é muito forte, né? Porque seu filho é especial para você. Então, você sabe como lidar com essa situação, né? O que acontece que, às vezes, uma criança quer sentar na janela de um ônibus, de um avião, quer algo e não tem ou não pode e tem uma reação. Então, as pessoas que estão fora, é muito fácil julgar, né? Então, é onde que entra. O seu filho é especial para você, não para as pessoas, né? O que você acha que é a sociedade, como que ela tá lidando com essa situação? Eu acredito que a sociedade não tá preparada em alguns aspectos. Não. Tanto eu tava pensando quando você tava falando do boom de diagnósticos que existe no Brasil. Não sei se até que ponto isso é bom. Não sei se o doutor tem mais informação sobre isso. Bom, na verdade tem muito a ver com o que a gente conversou aqui e vocês me passaram assim brilhante também. Não tem a ver, não tem a ver com o que a criança tem a ver como ele é. Então, quando você vai conversar com pediatras especializados nesta área, você vê que realmente é o que você falou, Milton. Hoje há um aumento de diagnóstico por conta do espectro, né, autista. Se você for levar em conta espectro, qualquer um de nós podemos ter. Como vocês também comentaram, os grandes inventores, quem tem QI alto tem espectro autista. Isso daí é por conta justamente até do hiperfoco dele em determinada situação. Então, quando você fala assim, poxa, você está falando de uma coisa muito mais ampla, que é o respeito ao próximo, né? Então, quando você está falando assim, quando alguém fala, eu sei que foi você que falou, nós lemos isso diariamente em rede social, o meu filho é isso, meu filho é aquilo, porque acontece isso tem que ser tratado. Poxa, tem que se olhar o outro, né? A gente tem, quando é muito mais forte, quando você passa esse valor para a criança. O que falta em determinados lugares no Brasil, por exemplo, que você falou, é a falta de respeito ao próximo. Porque aqui... Empatia, certeza. A gente tem um respeito, né? E de cada um é individual. Raramente você vê alguém invadindo o espaço de uma família ou de alguém aqui. Mas no Brasil, todo mundo quer ser... O ego é maior. Então, quando chega uma criança em uma determinada escola que não está preparada, que aí acontece essas diferenças que você falou aqui, e não importa, viu? Porque tem lugares no norte e nordeste do Brasil que estão extremamente preparados. Sim. Né? E tem lugares em São Paulo, na capital de São Paulo, em que eles fazem uma forma ali de rejeitar a criança com neurodivergência. Né? Tenho colegas que trabalham com isso no interior de São Paulo, e que por serem referências, por ter faculdade próximo, a própria cidade, ela é uma referência. Porém, a cidade vizinha sofre com o que você está acabando de falar. Então, por conta do quê? Respeito. E aí passa o que a Silvia falou. Ser necessário o apoio de pessoas que estão passando pela mesma experiência. Né? Então, quando passa-se pela mesma experiência, tem a mesma visão. Né? Só isso, eu acho que creio que é isso, né, Milton? Sim. E em relação à privacidade dele, né? Como você encara isso, a privacidade, a proteção dele?
porque vocês devem viver isso 24/7, né? Como que vocês têm esse controle? Qual o conselho que você daria para quem passa por uma situação dessa? Os pais, né, no caso. Em relação à privacidade, né? As informações. Sim, assim, eu sou bastante, assim, eu tenho medo de compartilhar, assim, eu vejo a Compartilhe. criança como uma pessoa que um dia ela vai virar um adulto, vai virar uma pessoa digna com ideias, com destino, com propósito. E ao mesmo tempo que eu quero normalizar, visualizar, ficar fazendo, não empequenecer, não fazer coisas pequenas, essas coisas têm que ser faladas, têm que ser visualizadas, têm que ser normalizadas. Ao mesmo tempo, eu penso que o nosso filho tem o direito de ser quem ele é, como ele é, não sem as etiquetas, né? Sem os labels. Então, tipo, é uma tensão. E aos pais eu diria assim, você procure pessoas que estão passando pela mesma situação, tem associações, tem pessoas profissionais que sabem que você é mãe, é pai, mas tem pessoas profissionais que eles vão te guiar. Mas ao mesmo tempo, deixe seu filho ser quem ele é, sem apontar ou sem Sim, mas Sim. Sem querer diferenciá-lo, né? sem querer diferenciá-lo. eu acredito que ao mesmo tempo ainda existe muito tabu em muitas famílias, porque nosso filho, quando começou os primeiros anos, o primeiro ano na escola foi muito difícil, né? Muito difícil, mas a partir do segundo ano ele começou a ser, acho que basicamente quase o líder de um grupo de amigos que dentro da